Com algum atraso, eu quero saudar aqui a participação do professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Professor Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, Anderson. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer sempre conversar com vocês aí no Faixa. Eu quero agradecer, Paulo, a tua presença aqui sempre prestigiando o nosso programa, fazendo o diálogo conosco aqui no Faixa Livre, para a gente tratar dos temas do cenário internacional. Aliás, o cenário internacional segue para lá de conturbado, viu, Paulo? Muitos temas aqui para a gente falar, para a gente tratar contigo no programa de hoje. Eu queria começar a partir disso que eu vinha tratando, inclusive, com o Pedro, no finalzinho do nosso papo, essa expectativa em torno do encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump, que deve acontecer, ao que tudo indica, no próximo domingo, durante essa cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que acontece lá na Malásia. O petista embarcou, inclusive, ontem para a Ásia, deve passar antes pela Indonésia. Segundo auxiliares do chefe do executivo, à disposição das duas partes, Brasil e Estados Unidos, para que essa reunião presencial entre os líderes aconteça. As equipes estão trabalhando para incluir esse compromisso nas agendas oficiais. Seria o primeiro encontro formal entre os dois após aquele diálogo rápido que eles fizeram por telefone. Rápido não, o diálogo de 30 minutos que eles tiveram por telefone. Rápido foi o encontro que eles tiveram na ONU, tempos atrás. Mas, enfim. Paulo, o que é que a gente pode dizer sobre esse encontro possível entre o Lula e o Trump? Muitas questões na mesa, para além do tarifaço, temos também essas ameaças de Trump à Venezuela e à Colômbia. Enfim, como é que o Lula deve se posicionar frente ao republicano nesse possível encontro do próximo domingo? Anderson, acho que é uma janela de oportunidade, né, claro, para tentar estabelecer alguma forma de entendimento, mas é fundamental que o Lula haja de forma pragmática, né, ou seja, o presidente brasileiro não pode ir para esse encontro numa postura de vulnerabilidade, né, ou seja, tendo que ceder necessariamente alguma coisa para que as diferenças, né, e os desencontros sejam superados. A questão do tarifaço, por exemplo, né, talvez sendo a mais sensível delas, mas várias outras também aí, né, compondo um cenário de relações deterioradas, né, não há dúvida disso, né, uma quebra, em parte, pelo menos na relação de confiança mútua, e é interessante que o Brasil consiga restabelecer uma relação de confiança com Washington, né, com os Estados Unidos, claro, sem qualquer subserviência, sem qualquer forma de alinhamento, mas como vinha sendo feito, né, já há algum tempo, né, podemos dizer desde a década de 60, que o Brasil afirma uma autonomia na relação com os Estados Unidos, tirando, claro, o período do governo Collor, governo Bolsonaro, mas a tônica tem sido uma relação marcada por autonomia. Isso tem que ser afirmado sempre, né? O Brasil não pode ceder, claro, de qualquer questão relativa à soberania nacional. Então é importante que o Lula também aproveite o encontro, né, para afirmar um Brasil soberano, para afirmar um Brasil como um grande player internacional, né, rechaçar, claro, qualquer nova tentativa de ingerência norte-americana no nosso judiciário, na nossa política doméstica. Enfim, é importante colocar alguns pingos nos is, mas, claro, né, buscando também, né, superar diferenças e tentar estabelecer alguma forma de entendimento. Não interessa, claro, ao Brasil, que almeja, né, ter uma posição internacional de maior destaque, não interessa ter uma relação absolutamente desencontrada com os Estados Unidos, né? O que não significa, reitero, né, que tenhamos que assumir um papel subserviente diante de Washington, longe disso, tá? A ver o que o Lula oferece, né? Acho que é importante também nessa lógica de colocar pingos nos is, né, mostrar uma rejeição, por exemplo, ao que está acontecendo no Caribe, né? Isso já foi dito, né, mas de maneira muito superficial pelo Brasil, mas é importante, né, também o Brasil afirmar, até porque é a nossa vizinhança que está em jogo, né, que é inadmissível, né, qualquer forma de intervenção militar aqui na nossa região, né, na Venezuela. Então, são pontos que talvez o Trump não goste muito de ouvir, mas que é papel do Brasil, né, como um grande player sul-americano, como o síndico da América do Sul, né, de pontuar, e a ver o que o Lula se dispõe a oferecer ao Washington, né? Então, até a questão das terras raras, esse também pode ser um problema, né? Como é que o Brasil entraria, né, numa negociação como essa, de forma bastante vulnerável, né? A gente sabe o valor que isso tem, a gente sabe a ambição norte-americana nesse ponto, então acho que tem que haver muito pragmatismo, e eu não sei, né, se o Lula está muito preparado já, né, para um encontro assim de sopetão, né, com o Trump no próximo domingo, porque as agendas são muito sensíveis, né, Anderson? E uma discussão desse tipo, que envolve, por exemplo, questões soberanas, né, como as terras raras, não pode ser feita no improviso, né, senão, né, podemos eventualmente ter problemas, né, e podemos ser levados a oferecer algo que não poderíamos oferecer. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão das terras raras é fundamental para o nosso país, é estratégica. E, ao que tudo indica, há um diálogo entre os dois países justamente nesse sentido. Mas eu acho que, acima de tudo, Paulo, você citou aí essa questão da Colômbia e da Venezuela, que falta assertividade ao presidente Lula na denúncia em relação ao que está acontecendo aqui
no nosso continente, essas ameaças do Donald Trump. Ele em nenhum momento citou o nome do presidente dos Estados Unidos quando comentou ali aquelas ameaças à Venezuela em especial. Essa falta de assertividade, Paulo, ela está conectada a essa negociação propriamente que o Lula tenta fazer em relação ao tarifaço? Como é que se avalia essa postura do presidente brasileiro criticando uma eventual intervenção externa em países do nosso continente, mas, ao mesmo tempo, sem citar o nome do agressor? Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com um pouquinho com essa expectativa, né, de tentar resgatar uma relação de confiança com a Casa Branca, com o presidente norte-americano, e aí o Lula, ele, de alguma maneira, demonstra uma excessiva prudência. É claro que a prudência ela é uma marca da diplomacia brasileira, né, uma política externa, né, que se pauta muito pela cautela, pela responsabilidade, pela prudência, mas já há momentos, de fato, em que não podemos nos furtar de falar claro. Essas ameaças, elas partem, de fato, né, de um player, elas são elaboradas, né, reiteradamente pelo Donald Trump, e quando o Brasil, né, e o Brasil tem que fazê-lo de forma contundente, rejeita, rechaça qualquer forma de ingerência, de intervenção na região, né, intervenção militar, né, ou os ataques que têm sido praticados ali, né, no Caribe, né, contra embarcações variadas, né, o Brasil tem que dar nome aos bois, efetivamente. Né, seria importante direcionar a mensagem, direcionar o recado, né, ao interlocutor em que de onde partem as ameaças, né, o interlocutor justamente que tem feito esse tipo de ameaças contra a Venezuela, enfim, né, agora também contra a Colômbia. Acho que é um excesso de prudência do presidente Lula, talvez, né, por conta justamente de um esforço diplomático por trás, né, não sei se assessorado por diplomatas, mas o Brasil ele tem que falar claro. Em outros momentos já fizemos isso, né? Eu lembro, por exemplo, ainda, repara só, Anderson, nos anos 80, né, no regime militar, né, o Brasil falando claro ali, durante o governo Figueiredo, rejeitando a invasão à Granada, né, e o presidente Figueiredo direcionando o recado efetivamente ao Reagan, um momento, claro, que as relações eram muito ruins também entre Brasil e Estados Unidos, mas isso ainda no regime militar, né? Olha que loucura. Né? Então não faz sentido nenhum agora que o Lula, né, ele evite citar o nome do Trump na hora que direciona críticas, né, e que rejeita esse tipo de intervencionismo americano. Aliás, vale pontuar, intervencionismo completamente fora de época, em pleno século XXI, é inadmissível que a gente volte, né, a enfrentar o fantasma de uma intervenção militar americana na América Latina. Né? Chega a ser surreal, né, mas a cabeça do Trump é um pouco isso, ele pensa a América Latina muito dentro daquela lógica do quintal dos Estados Unidos, né, uma cabeça pautada por um neoimperialismo tosco, primitivo, e o Brasil tem que saber dar o recado, né, afinal de contas, né, se queremos ser um líder regional, o Brasil vive se avocando essa condição de líder da América Latina, né, cabe ao líder falar claro, né, e direcionar os recados e as mensagens de maneira clara e contundente. Intervencionismo fora de época, mas nada que a gente possa achar estranho diante do histórico dos Estados Unidos em relação aos países, não só do nosso continente, mas também de outras regiões do planeta. O imperialismo estadunidense sempre atuou no sentido de intervir em outros países para fazer valer os seus direitos. É um histórico aí de intervenções estadunidenses, enfim, a gente nem precisa tratar a respeito. Paulo, eu queria aprofundar o diálogo em relação a esses dois países, Colômbia e Venezuela, e a possibilidade de intervenção do Trump. Partindo primeiro da Venezuela, o Donald Trump disse que teria autorizado a CIA a realizar ações secretas no país para tentar derrubar o Nicolás Maduro, que é um tanto insólito, né? Porque eu, sinceramente, confesso que eu nunca vi uma liderança de uma superpotência imperialista dizer que autorizou operações secretas em outro país, né? A partir do momento que ele anuncia, deixa de ser secreto. Mas, enfim, esse é o Donald Trump. O próprio presidente dos Estados Unidos disse que o Nicolás Maduro teria oferecido tudo para evitar um conflito armado, todas as riquezas da Venezuela, petróleo, enfim. Você acredita, Paulo, de que o Maduro ele tenta de tudo para evitar a derrubada do seu governo, até um eventual assassinato dele, enfim? Até que ponto o Donald Trump estaria disposto a entrar nesse conflito com os venezuelanos? Seria um confronto territorial, algo como bombardeios localizados, enfim. Detalhe aqui para a gente, por favor, como é que o Trump estaria disposto, ou até onde o Trump estaria disposto a chegar em um eventual conflito com a Venezuela? Anderson, o Trump é um personagem muito imprevisível, né? Então, qualquer análise um pouco mais aprofundada do que ele está planejando, de como ele enxerga uma questão, é muito difícil de ser feita, é da personalidade dele, né? Ele foge completamente, né, ao padrão e ao perfil daquilo a que nós, analistas internacionais,
estamos acostumados a lidar, né? Mesmo quando lidamos com lideranças e com estadistas, né? Então o Trump é um personagem diferente, né? Até porque de manhã ele diz uma coisa, de noite ele se desmente, então ele tem muito esse vai e vem, a gente nunca sabe de fato, né, quando ele está falando para valer, né, quando é alguma forma de ameaça mais vazia, mas eu acho que temos que começar a levar a sério, sim, né, essa retórica belicista do Trump em relação à Venezuela. Tem sido muito reiterado esse tipo de comentário dele contra a Venezuela, o posicionamento de navios de guerra já há algum tempo ali no Caribe, as ações militares, né, atacando ali embarcações supostamente narcotraficantes, né, mas né, a Colômbia tem dito, né, que já pescadores colombianos foram mortos ali. Enfim, esse tipo de ação demonstra, claro, a elevação, né, de um tom e de uma escalada militarista ali na região. Esse anúncio também concordo contigo, né, surreal, né, de que autorizou operações secretas, né, ali da CIA na Venezuela, o que também nos surpreende, porque a CIA, como a gente sabe, ela está em todos os países, né, muitas vezes, né, os diplomatas americanos registrados nas embaixadas e consulados, eles na verdade são agentes da CIA, então isso não é algo incomum, mas é algo que preocupa sim, né, do ponto de vista do que o Trump poderia fazer. Eu acho que talvez há 3 cenários mais palpáveis, né, que a gente possa entender. O primeiro deles, de fato, seria alguma ação contra lideranças venezuelanas, né? Pode ser o próprio Nicolás Maduro, pode ser alguma outra liderança, Delcy Rodrigues, né, o irmão dela, né, os irmãos Rodrigues, a gente sabe, são muito poderosos ali, né, na Venezuela, vice-presidente, presidente do parlamento, enfim, o Diosdado Cabello, uma liderança presente permanentemente no chavismo desde a época ali do Hugo Chávez, alguma ação de decapitação, e aí poderia ser feita assim, né, por um comando, por exemplo, né, poucos militares infiltrados na Venezuela poderiam levar a cabo uma ação como essa, ou até mesmo, né, a partir de agentes da CIA. É uma possibilidade, já vimos os Estados Unidos fazerem isso em outros momentos. Enfim, resta saber se os Estados Unidos estaria disposto a arcar com um custo político, né, de assassinar um presidente estrangeiro ou alguma autoridade importante da Venezuela, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade seria alguma ação mais pontual, mais localizada, militar, né, algum ataque a alguma infraestrutura crítica venezuelana para inviabilizar economicamente o país. A gente sabe como o Trump, de fato, ele tem aplicado sanções pesadas contra a Venezuela desde o primeiro mandato dele, né, essa onda de sanções, né, começou muito no primeiro mandato do Trump contra a Venezuela. Ele poderia atacar alguma infraestrutura crítica ali, petrolífera venezuelana, para criar um caos no país econômico, ou poderia fazer o que, aliás, também é muito comum da parte dos Estados Unidos, incitar manifestações, né, tentar alimentar, financiar, né, pessoas nas ruas, para provocarem também alguma forma de derrubada do regime. Isso poderia levar o Maduro a querer reagir contra a população, né, e poderia eventualmente provocar sua própria queda. Então, são algumas possibilidades, né, sem que a gente pense necessariamente numa intervenção militar boots on the ground de grande proporção, né, ali com as tropas americanas invadindo largamente a Venezuela. Isso me parece talvez mais difícil, né, não acho que haja essa intenção, mas há outras possibilidades de ação, né, como essas que eu coloquei. Agora, o Paulo, em relação à Colômbia, porque a acusação do Donald Trump é semelhante ao que ele faz ao Nicolás Maduro, de que o Gustavo Petro acobertaria o narcotráfico no país, enfim, chegou inclusive a chamar o presidente colombiano de traficante, um negócio inacreditável. A gente sabe bem que, historicamente, a Colômbia é um país onde o tráfico de drogas sempre teve muita força, mas daí você ligar o presidente do país a esses grupos é de uma responsabilidade absolutamente sem tamanho, ainda mais uma liderança como é o Gustavo Petro. O presidente, inclusive, convocou o embaixador da Colômbia em Washington justamente para consultas, depois dessas falas atentatórias do Donald Trump. Paulo, o Trump pode avançar de que maneira contra a Colômbia? A gente sabe que governos anteriores, os Estados Unidos tinham uma grande influência por lá, mas isso mudou com a chegada do Gustavo Petro de uma forma ou de outra ao poder. Que tipo de poder os Estados Unidos ainda teriam sobre a Colômbia e o que é que poderia ser feito? Você acha que o Petro vai endurecer com o Donald Trump? Esse é um ótimo ponto, Anderson. A gente viu, claro, uma mudança de cenário político importante na Colômbia, pela primeira vez, né, um governo de esquerda ali no país, né, a dupla Gustavo Petro e Francia Márquez. Isso levou a uma reorientação da política externa colombiana de maneira importante, e a Colômbia deixou de ser, né, um ator absolutamente submetido a Washington, como era a tônica, né, quando a gente olha para as últimas décadas e os últimos governos, né, víamos ali um
uma Colômbia completamente submetida desde os anos 80, 90, enfim, governos em sequência, né, absolutamente subservientes ao Washington. Né? A gente pode lembrar do Álvaro Uribe, por exemplo, no início dos anos 2000, né, como presidente completamente submetido aos desígnios norte-americanos. E isso muda, claro, com o Petro, que já incomoda, né, os Estados Unidos e muda um pouco, né, a dimensão do relacionamento dos Estados Unidos com a própria Colômbia. Esse tipo de acusação que o Trump faz ao Petro também não é nada incomum. Né? Os Estados Unidos sempre querem deslegitimar, né, um interlocutor, um Estado. Eles fazem isso, né? Eles se valem de alguns conceitos fabricados por eles, inclusive, né? Narco-Estado, narcoterrorismo, e eles usam isso, né, à torta e à direita, acusando lideranças, né, de países eventualmente desafetos, né, e de alguma maneira hostis aos seus interesses, né, de serem, né, favoráveis ao crime organizado, de serem narcoterroristas, de serem líderes de um narco-estado. Já vimos intervenções militares norte-americanas, né, por exemplo, no Panamá, em 89, contra o general Noriega, muito nessa base. Né, Anderson, ele foi preso ali, né, na sua cidade, na cidade do Panamá, levado depois, né, para uma prisão federal americana, onde permaneceu praticamente até a sua morte, né, acusado também de facilitar o narcotráfico ali no Panamá. A Colômbia é um país que tem um problema endêmico de drogas, não temos mais os grandes cartéis que tivemos ali nos anos 80 e 90, né, o cartel de Medellín, o cartel de Cali, sobretudo, mas é um país, claro, que ainda se notabiliza pela produção de cocaína, é o maior produtor de cocaína do mundo ainda, né? Agora, né, os cartéis são muito mais pulverizados, muito menores, mas, claro, daí a se dizer, né, que isso é parte da responsabilidade do presidente, o presidente é o líder disso, é um absurdo. Lembramos também há algum tempo o Javier Milei fazendo uma acusação parecida contra o Petro, né, criou uma crise diplomática entre a Argentina e Colômbia, né, o Milei acusou também o Petro, né, de liderar o narcotráfico local, e agora isso vem dos Estados Unidos, claro, preocupa muito mais pela capacidade de ação norte-americana. Né? E aí eu vou diretamente à tua pergunta, Anderson. A Colômbia mudou a orientação de política externa, não é mais subserviente dos Estados Unidos, mas ainda depende dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles têm uma influência grande do ponto de vista econômico dentro da Colômbia. A Colômbia depende de recursos, investimentos norte-americanos ali no país, depende, inclusive, de apoio norte-americano em questões de segurança também. Isso não foi interrompido completamente pelo Petro. Então, é claro que a ameaça feita pelo Trump depois do bate-boca deles dos últimos tempos, né? O Petro foi ali na Assembleia Geral da ONU, né, acusar o Trump de genocídio ali em Gaza, né? Então há um bate-boca já há algumas semanas entre os dois, né, que culminou com essa fala tosca do Trump contra o Petro, dizendo que é líder do narcotráfico local, mas poderia haver ações econômicas, né, pesadas, né, que o Trump, com uma canetada, poderia levar a cabo e poderiam atrapalhar, sim, economicamente a Colômbia. É um país que já vem tendo algum tipo de desafio, né, nessa área. Então, o Trump, ele sabe que ele tem munição, né, contra países latino-americanos e do mundo inteiro, de modo geral, né, e sabe que consegue fazê-los se curvarem a seus interesses, seja, né, aplicando tarifas mais elevadas, poderia fazer isso contra a Colômbia, seja, né, suspendendo concessões, seja impondo alguma restrição a investimentos no país. Muitas estratégias econômicas poderiam ser usadas pelo Trump contra a Colômbia. Aí, claro, não se diz nada de ação militar, mas isso pode trazer prejuízo ao país, sem dúvida. Estava fechado meu microfone, peço desculpas. Mas, ô Paulo, você diria que hoje a Colômbia, em relação à Venezuela, é mais vulnerável aos Estados Unidos no que diz respeito à dependência econômica? O Petro hoje, ele, caso tome uma iniciativa mais contundente em relação a essas ameaças do Donald Trump ou esses ataques do presidente dos Estados Unidos, as consequências econômicas para a Colômbia podem ser devastadoras, digamos assim, ou muito mais sentidas do que no caso da Venezuela? É difícil também a gente comparar o impacto de sanções. Né? A Colômbia ela tem uma economia mais diversificada do que a Venezuela. Né? Então, a Venezuela ela é mais vulnerável sempre, né, quando se pensa numa ação econômica, porque você pode sancionar um segmento, um setor econômico, isso impacta muito severamente a economia do país, né, que é o setor petrolífero, claro. A Colômbia não, né, a Colômbia tem uma economia muito maior, né, em termos de diversificação, né, mais ampla, né, é um país que tem mais alternativas, podemos dizer, né, inclusive a Colômbia é um país que conseguiu, né, posturar acordos também mundo afora mais plurais, talvez dependa menos, efetivamente, né, dos Estados Unidos e uma ação americana, né, contra a Colômbia tivesse efeitos menos duros do que as ações econômicas norte-americanas contra a Venezuela, né, que, reitero, né, começaram muito ali a partir
de meados da década passada, né, quando o Trump chegou à Casa Branca, especialmente a partir de 2017, né, 18, né, as sanções se endurecendo contra a Venezuela. Acho que a Colômbia ela tem mais condições de contornar, né, essas eventuais sanções, né, ou medidas econômicas norte-americanas, por ter uma economia mais robusta, mais diversificada, por ter parcerias mais amplas, mais diversificadas também. A Colômbia é um player econômico que se move melhor na economia global do que a Venezuela, né, mesmo não tendo os ativos energéticos, claro, que tem a Venezuela, que é o país com as maiores reservas mundiais de petróleo. Mas reitero que, mesmo que talvez, né, o efeito econômico não fosse tão devastador para a Colômbia, né, e a Colômbia não tem, claro, um cenário de crise, né, como tem a Venezuela em termos socioeconômicos, mas a Colômbia poderia sofrer, sim, né, sem sombra de dúvida, mas, claro, a saber, né, qual a medida que fosse aplicada. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, acreditava-se que haveria, né, um grande trauma, custo tarifácio, nada disso aconteceu, né, Anderson? Os efeitos econômicos foram muito menores daquilo que alguns economistas, né, apocalípticos anunciavam para o Brasil e tal. Então, com a Colômbia pode ser parecido, né? Algumas vozes já se levantam dizendo, pode ser um grande trauma, né, e tal. Talvez não seja tanto, né? Acho que a Colômbia tem relações plurais e tem uma economia mais diversificada, entendo que sofreria menos do que a Venezuela sofreu no seu momento ou vem sofrendo ainda. Entendo. Paulo, ainda falando sobre esse personagem, essa figura que é o Donald Trump, a gente teve nos Estados Unidos, no último domingo, novos protestos. Milhões de estadunidenses foram às ruas, mais de 2.500 cidades, pelas estimativas, pediam a saída do Donald Trump do poder. A gente até repercutiu isso aqui um pouco no programa da última segunda-feira, mas eu também gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Você acha que o mandato do Donald Trump, de alguma forma, está em risco nos Estados Unidos a partir desses protestos enormes que nós tivemos em diversas cidades por lá? Eu entendo que ainda não, Anderson. Eu acho que é importante, né, a gente ver a sociedade civil norte-americana se manifestando, né, rechaçando, né, essas posturas despóticas, né, essas manifestações do No King's Day, né, contra tudo aquilo que os Estados Unidos representam e aquilo que o Trump vem fazendo, né, na contramão daquilo que os valores americanos, de alguma maneira, indicam e na contramão daquilo que esses valores representam. E acho que é importante isso, é um recado de uma sociedade civil consciente, né, de que é uma liderança que traz traumas. Né? Acho que o Trump, ele é muito isso, Anderson, uma liderança traumática para os Estados Unidos, que tem desprezo absoluto pelas instituições norte-americanas, instituições, né, centenárias, como a gente sabe. Ele passa por cima do próprio partido, ele passa por cima do parlamento, né, ele passa por cima de tudo e qualquer coisa. Se tiver que passar por cima da Constituição, ele passará também, né, embora ele viva falando da Constituição dos Estados Unidos. Então, é um personagem que de fato se move politicamente de maneira muito diferente, né, daquilo que outras lideranças, mesmo críticas do passado, fizeram. Né? Então, esse desprezo dele pelas instituições é que causa, né, de fato, muito sobressalto. E ele é tido, claro, né, como um líder que vai na contramão do interesse dos próprios cidadãos americanos, né, quando ele coloca as forças de segurança para reprimirem cidadãos americanos, né, vimos isso acontecer há algum tempo nas universidades americanas, né, enfim, quando ele divulgou, né, aquele vídeo feito por inteligência artificial bastante tosco também, né, ele pilotando um caça, né, e despejando, né, enfim, dejetos de todo tipo ali, né, contra a população. Então, esse é o Trump, né, é desprezo pelo povo dele, né, mas eu entendo que essas manifestações não são ainda suficientes, né, para provocar uma turbulência política que pudesse levar, né, a algum movimento, né, contra si, a derrubá-lo, a um movimento de impeachment, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que ele faz muito disso, né? Ele comete esses excessos, esse histrionismo dele, que é da personalidade, mas é porque ele confia muito no momento político que ele vive, em termos de ter um controle quase que absoluto do partido, né? De ter, de fato, também uma postura muito impositiva ali na Suprema Corte, né? Com uma maioria absolutamente conservadora, né? O controle que ele tem, né? Não em número, mas nas duas casas do parlamento, embora o número não seja tão confortável, mas ele tem. Quer dizer, vamos ver como as eleições de meio de mandato vão se comportar, podem ser um bom termômetro no ano que vem, mas eu acho que o Trump ser do Trump, né, mas não acredito que esse manifestação seja ainda indicativo a um termômetro, Anderson, de que ele corre algum risco no seu mandato, de que poderá haver abertura de processo de impeachment, alguma coisa, pelo menos por enquanto, não me indica isso não. Até porque o Donald Trump tem maioria no Congresso lá nos Estados Unidos, enfim, seria difícil, de fato, um processo de impeachment avançar contra o presidente. O Fernando Pessoa, nosso espectador, ele faz uma observação que eu queria trazer aqui para o nosso papo. Paulo, ele diz o seguinte: o mandato do Trump não está em risco, mas as manifestações
não podem ser canalizadas pelo Partido Democrata? Como é que você vê a possibilidade da oposição ao Donald Trump, hoje representada pelo Partido Democrata, utilizar dessa mobilização popular para tentar desgastar o governo do republicano, Paulo? Anderson, isso seria o natural, né? Mas o momento do Partido Democrata é um momento muito ruim, né? E, na verdade, não é um momento de hoje, só 2025, né? Mas o Partido Democrata, né, vive uma crise quase que de identidade, de programa político, né? A derrota no ano passado, uma derrota ampla, né, da Kamala Harris, né, deveria ter levado o partido, de fato, a se repensar um pouquinho em termos de agenda, né? Eu não estou nem falando só de liderança, de algum nome que possa vir, de fato, a concorrer de maneira viável, né, nas eleições daqui a 3 anos, mas de fato, em termos de agenda, né? O Partido Democrata, ele acabou se descolando um pouquinho das suas bases de apoio tradicionais, né? Então, os jovens, estudantes universitários, perderam um pouco a identificação, né, com personagens, né, do Partido Democrata, com lideranças do Partido Democrata, né? O partido sofreu defecções, inclusive, né, nomes políticos importantes mais à esquerda no partido, né, deixaram o Partido Democrata. Então, é um partido que caminhou muito à direita, né, nos últimos tempos, né, com a gente, né, observar posições, por exemplo, como da Hillary Clinton, né? É estranho vê-la como um nome, né, do Partido Democrata, né, um nome de peso, né, até alguns anos chegou a concorrer à presidência. O partido caminhou muito à direita e perdeu um pouco sua identidade, né, perdeu um pouco o diálogo que tinha com os trabalhadores americanos, perdeu um pouco o diálogo que tinha com os estudantes americanos, com os jovens americanos, né, claro que se tende a se identificar mais com o democrata que com o republicano, né, mas é um partido que vive uma crise identitária, uma crise, né, política, uma crise de agenda, e precisa passar por um processo quase de reconstrução, de renascimento, de se reinventar, e sobretudo depois da derrota bastante dura nas eleições do ano passado, né, quando tinha o governo, né, então, embora não fosse o Biden, né, mas era o partido no poder, né, e perdeu de maneira muito, muito dura para o Trump. Então, não vejo o Partido Democrata, de fato, conseguindo colher muitos dividendos, né, mesmo em um cenário em que o Trump perde, né, popularidade, mesmo no cenário em que o Trump, né, ele diante da sociedade americana, ele tem um desgaste grande, em que as manifestações crescem de tamanho, né, ao longo do tempo, né, mas é um partido que tem problemas intestinos, tem problemas intrínsecos, e sem muita capacidade de ação política. A gente vê que o partido não está conseguindo reagir ao Trump, né, o que não falta, né, é possibilidade de reação, né, o que não falta é munição, né, para poder ser usada contra o Trump, né, mas vemos um Partido Democrata muito acomodado, muito paralisado, né, por questões muito intestinas, questões muito internas do próprio partido. Infelizmente, é um partido que tem que se repensar, né, pensando nas eleições daqui a 3 anos. Paulo, eu queria continuar aqui, antes da gente tratar das questões no Oriente Médio, eu queria continuar aqui na América para falar de um episódio de um outro país que passa por momentos de instabilidade política já há bastante tempo, na verdade, que é justamente o Peru. O presidente do Peru, o José Geri, ele declarou ontem estado de emergência na capital Lima por 30 dias para tentar conter a tal da onda de criminalidade e violência que avança na cidade. O anúncio foi feito ontem, teve início já à meia-noite, no horário local, 2 da manhã de Brasília de hoje. Na última semana, o governo já havia declarado que pretendia declarar esse estado de emergência depois dos protestos da chamada Geração Z no país. Entre as reivindicações do grupo estariam ações contra o aumento da criminalidade no Peru. Além disso, os manifestantes pedem a saída do presidente interino, o fechamento do Congresso, a convocação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. Vai lembrar que o José Geri, ele assumiu recentemente depois do afastamento da Dina Boluarte do poder. Eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário político no Peru nesse momento, especialmente essa declaração aí feita pelo presidente de estado de emergência em Lima por 30 dias, Paulo. O Peru, Anderson, tem sido um caos político, né, na última década, né, um país que vive um cenário de turbulência, de incerteza política brutal. São muitos e muitos presidentes, né, nos últimos 6 anos no país, 6, 7 anos, né, são vários presidentes, né, que ocuparam, né, por um tempo curto de tempo ali o comando do Peru. E isso, claro, né, acaba sendo, em grande medida, o reflexo, o resultado de uma crise muito mais ampla, uma crise de representatividade, um país que foi assolado também por práticas de corrupção. A população peruana ela não tem confiança, né, nas suas lideranças políticas,
É um país que já vem de um histórico de divisão política, né? O fujimorismo tem uma força muito grande ali, né, dentro do parlamento, né? Então é um movimento político, né, herdado ali do ditador, né, Alberto Fujimori dos anos 90, né? Mas que tem muita força dentro do parlamento, né? A Keiko Fujimori, a filha do Fujimori, ela sempre vem como candidata, já foi candidata várias vezes, né? É um nome também cotado para as próximas eleições. Enfim, são muitas variáveis, né? Então, uma divisão política grande dentro do parlamento, historicamente, no Peru, que dificulta, o fujimorismo sempre inviabiliza, né, os governos, né? Cria uma crise de governabilidade, há uma crise de representatividade, né? A população não se identifica, né, com as lideranças que não conseguem atender, né, as questões mais profundas da sociedade, né, a corrupção, né, piorou um pouco esse cenário ali em meados da década passada. Quando pensamos, né, no contexto atual, né, uma geração de jovens, né, por isso a geração Z, né, vimos algo parecido em países da Ásia, né, tomando as ruas, se manifestando, meio que saturada um pouco por uma situação, né, que já se estendia já há bastante tempo, né, de incerteza, de inviabilidade econômica, uma dificuldade para conseguir emprego. A Dina Boluarte, né, não vinha conseguindo, na verdade, governar o país, né, era uma líder muito fraca, né, já com um apoio popular baixíssimo, né, sempre para cair, né, acabou caindo, agora assume um presidente interino, mas que também não tem, né, tanta legitimidade, né, por isso o clamor populacional, né, para que se convoque, para que se feche, né, a casa atual, né, o parlamento atual, e se convoquem, né, eleições, se convoque uma Assembleia Constituinte, né, capaz de redigir, talvez, né, um novo rumo político a partir de uma nova Constituição ali para o Peru. Não é um movimento fácil, né, a gente sabe como, né, essa demanda de uma Constituinte é algo difícil, né, o Chile é um bom exemplo disso, não é algo simples, mas acho que é uma confirmação, né, quando a gente vê esses jovens nas ruas, né, é uma confirmação do momento delicado, né. Não sei, de fato, se a estratégia do estado de emergência é a melhor solução. Estado de emergência é, claro, um remédio pautado na própria Constituição peruana, né, é uma possibilidade, mas que pode levar, né, à prática de excessos policiais, pode levar à prática de violência, né, pode levar a uma escalada de tensões ainda maior, que pode aí definitivamente tirar o Peru dos trilhos ainda mais do que o país já está. Então, sempre que a gente vê uma decretação de estado de emergência, é algo que liga um sinal, né, de alerta brutal de que algo de fato não está funcionando, porque a última medida que tem que ser adotada, ainda mais por um presidente interino que acaba de assumir, mas é uma situação de controle, né, de violência também nas ruas, mas mais do que isso, de satisfação crônica de uma população cansada, de lideranças, né, que nunca olharam para ela, para a sociedade, nunca olharam para atender as demandas da sociedade, liderança após liderança no Peru, né, enfim, mostrando ali uma debilidade também em termos políticos. É um país quase que inviabilizado politicamente, Anderson. É isso. A Dina Boluarte já havia chegado ao poder a partir de um processo golpista no Pedro Castilho. É bom deixar isso registrado sempre. Enfim, a situação no Peru é muito grave, como em alguns outros países aqui do nosso continente. Paulo, para a gente fechar aqui o nosso papo, estou de olho no relógio aqui, eu queria rapidamente falar também sobre a situação lá no Oriente Médio, né? Porque a gente teve celebração toda daquele acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas a partir da ação do Donald Trump, enfim. Mas, infelizmente, os ataques do Estado sionista a Gaza permanecem. A gente tem acompanhado ao longo dos últimos dias, mais de 97 palestinos teriam sido mortos desde o início desse cessar-fogo em 80 violações do acordo que foi feito entre o Hamas e Israel. Os Estados Unidos, inclusive, as lideranças estadunidenses estariam preocupadas com a continuidade desse conflito e o desrespeito ao acordo. Paulo, o que a gente pode dizer sobre esse processo lá no Oriente Médio? Você diria que esse acordo de cessar-fogo foi construído uma farsa, enfim. Como é que você avalia a situação nesse momento, onde o povo palestino, que de uma forma ou de outra acabou retornando ao seu território, continua sendo alvo das bombas do exército do Estado sionista? Anderson, o cessar-fogo era algo vital, né, fundamental, né, para justamente tentar tirar essa população, né, de uma crise humanitária de proporções gravíssimas, né, já há mais de 2 anos, tentar aliviar pelo menos um pouco esse sofrimento, né, com a entrada da ajuda humanitária e tudo mais. Mas não é o que temos visto, né, infelizmente, né, poucos dias depois, né, da celebração do cessar-fogo, né, e de alguns pontos sendo cumpridos, né, como a libertação dos reféns que ainda eram mantidos pelo Hamas, e vemos que a ideia de uma estabilidade não se concretiza. Israel, o governo Netanyahu, né, nunca topou muito a ideia de se retirar ali do enclave. O cessar-fogo foi imposto pelo governo norte-americano a Israel
mas não era a vontade do governo Netanyahu, muito menos dos seus ministros ultra-radicais, né, de interromper a ação militar ali. Eles queriam levar o conflito às últimas consequências, e parece que é o que eles estão querendo fazer, né, mesmo com o cessar-fogo, né, assumido e assinado, né. Continuam as ações militares ali, né, sempre haverá uma outra desculpa de Israel, né, dizendo que o Hamas atacou primeiro, ou que o Hamas não conseguiu devolver todos os corpos, né. Então Israel sempre vai se valer de alguma justificativa, mas está fazendo o que é injustificável, né, que é violar o cessar-fogo, né, e manter ações militares, provocando, nesses últimos dias, a morte ali de vários palestinos, né. Então é algo absolutamente preocupante. Vamos ver como é que os Estados Unidos vão reagir, né? O Steve Witkoff já foi enviado ali para a região, porque caberia ao Trump agir, de fato, né, como o líder que ajudou a costurar esse acordo, claro, com o apoio fundamental de países árabes, né, e também da Turquia, mas caberia ao Trump impor, né, algum tipo de ação contra Israel, né, na medida em que está sendo feito de bobo, né, porque o acordo sendo construído por ele, o Trump que escolheu os louros da vitória, né, dizendo que a guerra tinha terminado, né, desmentindo, inclusive, o Netanyahu em alguns momentos, o Netanyahu sugerindo que a ação militar poderia não ter terminado de vez, né, como estamos vendo, inclusive, de fato, e aí o Trump imediatamente dizendo, não, a guerra acabou, é a hora de fazer valer essa sua frase, né, se a guerra acabou, né, cabe aos Estados Unidos, de fato, imporem, né, a Israel a necessidade de interromperem qualquer forma de ação militar ali, né, e não é porque um ou outro corpo não foi devolvido, porque alguns talvez não sejam devolvidos mesmo, né, que Israel tem o direito de continuar com as incursões militares ali, com as ações, né, contra a população civil de Gaza, tão sofrida, né, ao cabo de mais de 2 anos de guerra. Ainda mais, Paulo, diante da destruição toda que nós tivemos em Gaza, esses corpos, muitos desses israelenses, os prisioneiros israelenses devem estar embaixo dos escombros aí, produzidos pelo horror do Estado sionista. Então, como você muito bem colocou, esses corpos, alguns deles certamente ou dificilmente vão ser devolvidos por conta dessa dificuldade que há nesse momento. Professor Paulo Velasco, quero agradecer aqui sempre a sua presença aqui conosco no Faixa Livre. Obrigado pelo papo aqui. Em breve a gente deve voltar a conversar a respeito dos temas dessa política internacional intrincada que a gente tem. Muito obrigado, viu, Paulo? Uma boa quarta-feira para você e meu grande abraço. Eu que agradeço, Anderson. Um prazer sempre conversar com vocês, né? Adoro os nossos papos. Fico à disposição para a próxima. Um abraço e até lá. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Velasco. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também na Fundação Getúlio Vargas, a FGV.